Fala, meus amigos futuros deltas em São Paulo! Sejam todos muito bem-vindos ao meu encontro de Direito Civil com todos vocês aqui no Adelante. Bom, a gente vai ter temas muito relevantes aqui através da resolução de questões para que você revise o seu edital. Ó, não deixe de me seguir lá no meu Instagram, não, o @Cristiano Sobral. Então aí, para você, o @Cristiano Sobral. Cris, livro indicado, ó, Direito Civil Sistematizado. 13ª edição, editora Juspodium. Não é um manual, é o livro que você precisa para você estudar. Bom, olha só, você que está aí comigo, me acompanhando, trabalhando comigo todos esses temas do edital, veja, você tem a lei de introdução, você tem a parte das pessoas, domicílio, bens, fatos jurídicos, obrigações, inadimplemento das obrigações, título de crédito, responsabilidade civil, perfeito? Você tem direito das coisas, família, sucessões e alienação parental. Bom, como falado, a gente vai revisar aqui o máximo de pontos do seu edital através de questões. Bom, banca aí VUNESP, primeira questão, prova 2019, foi publicada a Lei A em 1º de 3 de 2019, que revogava a Lei X, tendo entrado em vigência no dia da sua publicação. Contudo, foi publicada em 1º de maio de 2019 a Lei B, uma lei ampla que tratou de vários assuntos, regulou inteiramente os assuntos tratados pela Lei A, bem como restaurou a vigência da Lei X, a Lei B aí no caso, né? Também entrou em vigência na mesma data em que foi publicada. A Lei B não dispõe expressamente sobre eventual revogação da Lei A. Acerca da situação trabalhada, é possível afirmar que a Lei A continua vigente, tendo em vista que a Lei Geral não revoga a Lei Especial, a Lei B não pode ter repristinado a Lei X, já revogada. Em razão da repristinação, a vigência da Lei X será retroativa, como se nunca tivesse sido revogada. Somente poderia ter havido a repristinação da Lei X, e se tivesse ocorrido a revogação da Lei A, a Lei X foi repristinada e voltará a ter vigência a partir da publicação da Lei B. Aqui nós temos um caso claro e concreto previsto no artigo 2º, que trabalha com o princípio da continuidade legislativa. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. E aí vem o parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. Então, por exemplo, se eu tenho a Lei A, ela está vigente, vem a Lei B, revoga a Lei A, vem a Lei C e revoga a Lei B, a Lei A não volta a viger automaticamente, a não ser que haja previsão legal nesse sentido. Aqui, futuros deltas, é importante destacar para todos vocês que quando falamos do Decreto-Lei 4657 de 42, é muito comum cair nas provas do artigo 1º ao 6º da Lei de Introdução. Agora, atenção para a Lei Complementar 95 de 98, precisamente no artigo 8º, que fala sobre o tema de vigência. E o assunto concreto para trabalharmos aqui é o seguinte, olha, aqui é preciso que você fale e observe que toda vez que você for estudar o artigo 1º da Lei de Introdução, você tem automaticamente que estudar o artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98. A lei, ela é elaborada, a lei, ela é promulgada, e aqui ela nasce formalmente, e a lei, ela é publicada. Aí a pergunta que não quer calar é, a lei
passa a ter vigência com a sua publicação? Quem vai te responder isso? O artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98. A resposta correta é depende. Se for lei de pequena repercussão, sim, passa a ter vigência com a sua publicação. Se não, eu terei que dar um prazo de vacatio legis, um prazo amplo para que se tenha o amplo conhecimento da legislação. Um outro artigo que cai com bastante frequência nas provas de delta é o artigo 4º, ok? Que fala da regra do non-liquet. Non-liquet. Deixa eu escrever aqui para vocês lembrarem. Non-liquet, que está lá no artigo 140 do CPC. O juiz, ele é vedado de deixar de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade legislativa. Deverá ele se valer da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito, ok? Então, atenção para essa regrinha. Aí se pergunta muito sobre a equidade. A equidade só vai poder ser aceita quando houver previsão legal nesse sentido, ok? Beleza? Próxima questão aí para vocês, meus queridos amigos, tá? Vambora, vambora. VUNESP, Prefeitura 2019, assinale a alternativa em que dois elencados são, respectivamente, um agente capaz e outro relativamente incapaz. Aqui vale a pena destacarmos a modificação que o Código Civil sofreu pela Lei Brasileira de Inclusão, ou o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lá no Direito das Famílias, pode cair uma questão para você de tomada de decisão apoiada, ok? Uma novidade trazida pela Lei Brasileira de Inclusão. E lembre que o artigo 3º e o artigo 4º sofreram grande modificação. Só é absolutamente incapaz aquele que é menor de 16 anos. Ah, mas uma pessoa tem uma questão sindrômica, pouco importa. Ela é plenamente capaz, ela só será absolutamente incapaz se ela tiver uma questão de critério etário menor de 16 anos. E alguns que faziam parte do rol do artigo 3º passaram a fazer parte do rol do artigo 4º. E mais, provas de delta pergunta muito sobre a responsabilidade civil do incapaz. O incapaz pode responder civilmente. Artigo 928 do Código Civil. Faça essa observação aí. A responsabilidade civil do incapaz, como regra geral, ela é uma responsabilidade subsidiária. Subsidiária. Mas pode haver a solidariedade em uma única hipótese. Quando, Cris? Quando houver emancipação voluntária. Havendo emancipação voluntária, há de se falar de responsabilidade civil de natureza solidária. A emancipação, eu tenho 3 tipos: a emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal. Eu disse que a exceção só recai sobre a emancipação voluntária, que acarreta a responsabilidade civil solidária. Enunciado de número 41 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Mas a questão, ela pede para você aí marcar de acordo com o artigo 4º, né, relativamente incapaz, e aqueles que são capazes. Gente, pela leitura da lei, a letra C é a questão correta. Pessoa com 16 anos completos casada, pessoa de 40 anos que, por causa transitória, não puder exprimir a sua vontade. Essas pessoas que não podiam exprimir a vontade antes da LBI eram tidas como absolutamente incapazes e passaram a ser tidas como relativamente incapazes agora. Então, leitura do artigo 4º e leitura do artigo 5º, que trabalha com o tema da emancipação. Lembre que a emancipação é um ato irrevogável, é um ato irretratável, ok? Beleza? Pois bem, mais uma questão aí. Maria, grávida de 9 meses, juntamente com seu esposo José, estavam caminhando na rua quando foram atropelados por Carlos. José faleceu imediatamente em razão do atropelamento. Verificou-se que o atropelamento se deu em razão de Carlos não ter realizado as devidas manutenções em seu veículo, que estava com defeitos no sistema de frenagem. O atropelamento ocorreu no dia 1º de março de 2003. Carlos foi condenado por homicídio culposo e cumpriu pena. Em 2/3 de 2019, Joaquim, filho de Maria e José, na época do acidente, nascituro, nascido um dia após a morte do pai, assistido por aquela, ajuizou a ação de indenização por danos morais contra Carlos.
acerca do caso hipotético, é possível afirmar que... Aqui é um ponto importante para todos vocês, tá? Então aqui, Joaquim não pode demandar alguém por um fato ocorrido antes do seu nascimento, tendo em vista que a personalidade se inicia após o nascimento com vida. Carlos não pode ser demandado, tendo em vista que já foi condenado criminalmente pelo fato em razão da vedação do bis idem. Por não ter conhecido o pai, tá? Por não ter conhecido o pai, não pode Joaquim postular danos morais, podendo requerer apenas o pagamento de eventuais danos materiais por não ter sido sustentado financeiramente pelo pai. É possível a postulação de danos morais em razão da morte do pai ocorrida antes do nascimento do autor, ok? Beleza? E a pretensão está prescrita, tendo em vista o decurso prazo superior a 3 anos da data aí do acontecimento. Beleza? Ok, gente? Então, ó, atenção aí para essa dica, uma dica bacana para o estudo de todos vocês. Bom, lembra o seguinte, quando a gente fala de personalidade, ela é adquirida no momento do nascimento com vida, teoria natalista. Então, a personalidade, ela é adquirida no momento do nascimento com vida, de acordo com a teoria natalista, beleza? Show! Mas a lei deixa claro também no artigo 2º, mas os direitos de nascituro são resguardados desde a época da concepção, teoria concepcionista. Então é o seguinte, a personalidade ela é adquirida no momento do nascimento com vida, mas os direitos da personalidade eles são resguardados desde a época da concepção. Então, por exemplo, o STJ já concedeu dano moral ao nascituro, é um tema importante sobre direitos da personalidade. Então aqui, ó, a letra A está errada conforme artigo 2º, e aí a gente acabou de explicar, né? A letra B está errada conforme artigo 935, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal, ok? No juízo criminal. Então aqui um ponto relevante para todos vocês, que é um ponto aí que vale a pena você focar, tá? Beleza, gente? Tranquilinho? Então, ó, vamos lá, vamos continuar aí no nosso estudo desse importantíssimo aqui. Pois bem, e aí vamos lá, na sequência, que você está aí me escutando, trabalhando junto comigo, a gente vai para a letra C, que trabalha com o artigo 927. Opa, perdão. 927. Lembrando a todos vocês que sobre responsabilidade civil, a regra no ordenamento jurídico é a da responsabilidade subjetiva, aquela que se dá mediante a verificação de culpa. Não é que a responsabilidade civil objetiva seja uma exceção, e não é uma exceção. Cuidado com isso. O que existe hoje é um alargamento das hipóteses da responsabilidade civil objetiva. Quando? Quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. E olha lá, a letra D é a correta. O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como dor ou sofrimento. A letra E está errada, conforme artigo 198 do Código Civil. Também não corre prescrição, número 1, contra incapazes, de que trata o artigo 3º. Ok? Beleza, gente? Show de bola? Tranquilo? Todas as fundamentações aí também no seu material de apoio. Prova 2022, prova para delegado de polícia acerca dos direitos fundamentais, à luz do direito civilista, assinale a opção correta. Só uma dica aqui, ó. Sobre direitos da personalidade, uma aposta para sua prova é o RE, ó, RE 10.10.606 STF, direito ao esquecimento, gente. É um tema muito bacana para o estudo de vocês. Vamos lá. Acerca dos direitos fundamentais, à luz do direito civilista, assinale aquela opção que se encontra em acerto. Vamos lá. De acordo com o Código Civil Brasileiro, seja qual for a circunstância, cada pessoa tem liberdade para dispor do próprio corpo do modo que bem desejar, tanto por meio de mutilações quanto por qualquer forma de diminuição permanente da integridade física. Olha, isso aqui está aparentando uma questão
clara de letra de lei do artigo 11 seguinte, que trabalha com direitos da personalidade, ok? Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são irrenunciáveis e poderão ser transmitidos caso o seu exercício sofra limitação voluntária. Os direitos da personalidade são essenciais à dignidade e integridade e dependem da capacidade civil da pessoa, podendo ser citados os direitos à vida, liberdade, privacidade e intimidade. Abstratamente, os direitos fundamentais, entre os quais o direito da personalidade, sempre terão um grau de importância entre si, independente da análise do caso concreto. Ao tratar da proteção à integridade física e ao direito ao corpo, o Código Civil brasileiro traz a possibilidade de recusa em submeter-se a tratamento ou intervenção médica em situações em que o procedimento demonstre risco à vida da pessoa. Então, uma questão, letra fria da lei. Veja, a letra A incorreta, com fulcro aí no artigo 13, caput e 14 do Código Civil. A letra B, incorreta, conforme artigo 11. Lembrando que o rol dos direitos da personalidade é um rol exemplificativo, ok, pessoal? Exemplificativo. E lá no meu canal do Telegram, que é o canal do Sobral, você vai encontrar muito material de apoio para Delta, ok? Muito material de apoio. Bom, letra C, ela está incorreta, conforme artigos 1º e 2º, como a gente já viu aqui uma breve explicação. A letra D está incorreta, pois dependem do caso concreto. A letra A é a correta, conforme letra da lei, artigo 15, ok? 15, questão de direitos da personalidade. Prova para 2018, Polícia Civil de São Paulo, domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Bom, questão de domicílio é uma questão assim, batata, sempre está sendo pedido. Sem sombra de dúvidas, a questão que mais é pedida é do artigo 76, domicílio legal ou necessário. Então, olha aí, o domicílio do preso é o lugar onde for julgada a ação penal. O domicílio do servidor público é o local em que ele exerce permanentemente suas funções. O domicílio do incapaz é o do local onde ele for encontrado. Se a pessoa natural não tiver residência habitual, ter-se-á domicílio a última residência registrada em seu nome, né? Não é verdadeiro isso, porque a gente tem um domicílio ocasional lá no artigo 73. Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á seu domicílio apenas o local onde a profissão é exercida. E aí, gente, A, B e C, mesma fundamentação no artigo 76. Foi o que eu falei, é a que com certeza mais temos aqui sobre o assunto do artigo 76, é o domicílio legal ou necessário. Tem domicílio necessário, tem domicílio legal, quem? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o local em que cumprir a sentença. Assim sendo, a letra B está correta, pessoal. A letra D, ela é incorreta com base no artigo 73, que é o domicílio ocasional. Por exemplo, o domicílio do circense, não é? A letra E está incorreta conforme artigo 71. Lembre que é muito comum ser citado em provas também que só é admitido no ordenamento jurídico o único domicílio, ou seja, a unicidade domiciliar. Isso é falso. O Código Civil esclarece muito aí para vocês o chamado domicílio plurimo, seja da pessoa natural, seja da pessoa jurídica. Aqui eu inseri uma questão que não é da banca de vocês, mas de uma aposta minha, que é a desconsideração da personalidade jurídica.
O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Então, repito, suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Eu não posso confundir a desconsideração da personalidade jurídica com a despersonalização. Não posso, porque a despersonalização é a extinção da personalidade. Ok? Beleza? Bom, artigo para leitura, artigo 50 do Código Civil. Lembre que o Código Civil adotou a teoria maior, enquanto o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor, o Código de Defesa do Consumidor e a legislação ambiental. E segundo os 133 e seguintes do Código de Processo, não é admitida mais a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Tem que haver requerimento da parte lesada ou do membro do Ministério Público. O artigo 50 do Código Civil, ele sofreu modificação. Por quê? Nós tivemos a MP 881, que era a MP da Liberdade Econômica, que foi convertida em lei. A Lei da Liberdade Econômica. Então, o artigo 50 sofreu modificação. Você, Delta, tem que estar atento para esse tema. E lembrem que a desconsideração inversa ou as avessas, questão, por exemplo, que pode ser perguntada para você lá no Direito das Famílias, ela é presente no nosso ordenamento civilista e também no processualista. Pode cair uma questão em que haja uma confusão de patrimônio. O casal, ele quer se divorciar, só que um dos cônjuges tirou bens que eles construíram juntos e jogaram na empresa particular. Há uma confusão do patrimônio. Então, se requer a desconsideração da personalidade jurídica inversa ou às avessas. Então, essa questão aqui, tá, tem como gabarito a letra D. Dá uma olhadinha aí sobre desconsideração da personalidade jurídica, fala a questão sobre a desconsideração inversa, é tema de prova, pode ser objeto de indagação no seu certame. Então, por isso, a gente trouxe aqui uma observação para você, justamente para destacar o que pode ser de mais relevante aí. Bom, VUNESP, prova para magistratura 2018. Egídio descobre que sua esposa, Joana, está com um câncer. Ao iniciar o tratamento... Só um instante. Beber uma aguinha aqui. O plano de saúde de Joana se recusa a cobrir as despesas, em razão da doença ser pré-existente à contratação. Beleza? A contratação. Então, show. E aí o seguinte, em razão disso, o casal coloca à venda um imóvel de propriedade, ok? Do casal com valor do mercado de R$1 milhão por R$150 mil, visando obter de forma rápida valores necessários para o pagamento do tratamento de saúde de Joana. Raimundo tomou ciência da oferta da venda do imóvel de Egídio e Joana, não tendo qualquer intenção de oferir ganho exagerado na compra e nem causar prejuízo aos vendedores, apenas aproveitando o que considera um excelente negócio, compra do imóvel, excelente negócio, compra o imóvel em 1º de janeiro de 2015. Em 2/1/2018, Egídio e Joana ajuizam uma ação judicial contra Raimundo, na qual questionam a validade do negócio jurídico. Então aqui, o que a gente tem, gente? A gente tem um caso que é um caso em que se encontra, é aqui uma discussão muito comum nas provas de Delta, se eu tenho um caso em que envolve lesão ou é um caso de estado de perigo. E aí o seguinte, quando a gente fala de vícios ou defeitos de negócio jurídico, a gente tem os vícios de consentimento ou da vontade. Quais são os vícios de consentimento ou da vontade? Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Esses são os vícios de consentimento ou da vontade. E eu tenho os vícios sociais. Quais são? Fraude contra credores e a simulação. Bom, guarda isso na sua cabeça. Somente a simulação gera nulidade absoluta,
ok? De todos os vícios presentes aí na sua tela, tá? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, o único que acarreta nulidade absoluta é o caso concreto da simulação, ok? É o caso concreto da simulação. E se é caso de nulidade absoluta, se é uma hipótese de nulidade absoluta, não há prazo para a propositura da ação, porque se o caso é de nulidade absoluta, como aí o caso da simulação, que você está vendo aqui em cima, tá? Você vai ver que como eu tenho que propor uma ação declaratória de nulidade absoluta, não se sujeita à prescrição, não se sujeita à decadência. Então, não se sujeita à prescrição, não se sujeita à decadência. Esse é um ponto importante. E a qualquer momento eu posso ingressar com a ação. Se o negócio jurídico ele é nulo, eu a qualquer momento posso ingressar com a ação. Agora, se ele é anulável, se for um desses vícios, eu tenho que analisar o artigo 178 do Código Civil, que me traz o prazo decadencial de 4 anos. Ok? 4 anos. Agora, cuidado. Se a lei dispuser que um negócio jurídico ele é anulável, a lei disser, olha, o negócio jurídico é anulável e não trouxer o prazo para a anulabilidade, irei me valer de 2 anos decadenciais do artigo 179. Então, olha aí, ó. Bom, e outro tema. Será que é um caso de lesão ou estado de perigo? Cuidado, isso cai em delta direto, 156 e 157. No 156, você tem uma característica lá fundamental que é o dolo de aproveitamento. O que é o dolo de aproveitamento? É o grave dano conhecido pela outra parte. Uma das partes assume uma prestação excessivamente onerosa de um grave dano conhecido pela outra parte, que é esse dolo de aproveitamento. Na lesão, eu não tenho dolo de aproveitamento. Na lesão, eu tenho a necessidade, eu tenho a inexperiência, que são os elementos subjetivos da lesão, e eu tenho o elemento objetivo da lesão, que é essa prestação excessivamente onerosa. Então, tendo em vista o que está descrito, a letra A está incorreta, é de 4 anos o prazo decadencial, a letra B é incorreta, pois trata-se de lesão e não de estado de perigo. No caso de lesão, há limitação à autonomia da vontade, sendo negócio jurídico anulável. Assim estão incorretas a letra C e D. A letra A alternativa E constitui o gabarito. Então aqui, ó, o negócio jurídico é anulável em razão da doença de Joana. O casal estava numa situação em que o levou à conclusão de um negócio jurídico eivado pelo vício de lesão, que pode ser desconstituído caso Raimundo concorde em suplementar o valor anteriormente pago, o que seria aí a regra do artigo 157, parágrafo 2º. Olha lá, ocorre lesão quando uma pessoa premente sob premente necessidade ou por inexperiência, são os elementos subjetivos, se obriga a prestação manifestamente desproporcional, que é o elemento objetivo, ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. E aí vem o parágrafo 2º, que é o caso. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito, o que seria a aplicabilidade do princípio da conservação do negócio jurídico. Princípio da conservação do negócio jurídico aí sendo aplicado à questão. Então, queridos amigos e amigas que me escutam, muita atenção, uma boa questão de prova, tá? Uma boa questão aí para o estudo de todos vocês na prova de Delta São Paulo. Beleza? Não deixem de me seguir lá pelo meu Instagram, galera. Muitas dicas diárias de civil, de consumidor, no @Cristiano Sobral. E olha, tem aula aqui, tem promoção no site da editora Juspódio das minhas obras lá. Tendo em vista a jurisprudência sumulada sobre prescrição, assinale a alternativa que se encontra correta. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que ocorreu o evento ensejador da incapacidade laboral do segurado. A ação de cobrança do segurado, do seguro obrigatório, DPVAT, prescreve em 5 anos.
Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor, no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é na vigência do Código Civil, de 5 anos, se não houver previsão contratual de ressarcimento. O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, mesmo que tenha sido negado antes daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que nele resulta. Então aí, ó, questões para você com base nas súmulas. Letra A incorreta, súmula 278 do STJ. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado tiver ciência inequívoca da incapacidade laboral. Assertativa B está incorreta, conforme súmula 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em 3 anos. Assertativa C, incorreta, súmula 547 do STJ, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de 20 anos, na vigência do Código Civil de 1916. Já na vigência do atual, ele vai ser aí de 5 anos, se houver previsão contratual de ressarcimento, e de 3 anos na ausência de cláusula. Observada aí a transição do 2028. A assertativa D é a correta, súmula 503 do STJ, o prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula. E, por fim, a súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que ele resulta. Bom, segundo aí casos de dano moral, considerando as súmulas do Superior Tribunal de Justiça acerca do dano moral, é correto afirmar o quê? Gente, olha só, vamos lembrar que eu tenho algumas súmulas que são extremamente importantes sobre dano moral, ok? Ó, essas súmulas aí que eu coloquei acima para vocês são as súmulas mais pedidas em provas de delta. E essas duas últimas súmulas, elas são grande novidade. São as últimas súmulas sobre o tema de dano moral. Então, uma boa questão de prova é perguntar sobre a súmula 642 e a súmula 647. Então, súmula 642, súmula 647, tá? Você vai ver aí essas duas súmulas que são realmente uma grande aposta minha para sua prova. Vamos lá. Considerando as súmulas do Superior Tribunal de Justiça acerca do dano moral, é correto afirmar que não é possível a acumulação das indenizações de dano estético e moral. Falso. Súmula 387. A possibilidade de acumular um dano estético, que é aquela lesão duradoura, tá? Lesão duradoura, não precisa ser uma legião, pessoal. Pode ser uma legião? Pode. Pode ser uma legião. Mas não necessariamente será uma legião. Tudo bem? Não necessariamente será uma legião. Pode ser uma legião? Pode. Mas não necessariamente, repito, será uma legião. Tudo bem? Beleza? Então pode ser que a pessoa perca um órgão interno e seja tido como um dano estético. E eu posso acumular com dano moral, assim como, lembra da súmula 37, eu posso acumular o dano moral com o dano material. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, ok? E o que tem isso? Súmula 388. Tem um exemplo de dano em ré ipsa. O que é dano em ré ipsa, Cris? É aquele dano moral
presumido. Dano in re ipsa é aquele dano moral que destacamos como um dano presumido. Caracteriza dano moral, olha aí, gente. A apresentação antecipada de cheque predatado. Súmula 370, que é também um exemplo de dano em re ipsa. Por mais que o cheque seja uma ordem de pagamento à vista, no momento que você pré-data esse cheque, ali está a boa-fé objetiva abraçada. A ideia da confiança, a ideia da lealdade. Então, no momento que você fratura a confiança, fratura a lealdade, você está fraturando, consequentemente, a boa-fé objetiva. E aí, meu amigo, minha amiga, há necessidade de você observar que será cabível um dano moral aí, e esse dano moral é presumido. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, cabe indenização por dano moral, mesmo quando pré-existente a legítima inscrição. Aqui, eu falo que é uma súmula em que se bate em cachorro morto. Súmula 385 do STJ, ok? Eu tenho a súmula 385 do STJ, e se há uma negativação devida, da negativação indevida, não será cabível dano moral. Caberá, no máximo, o cancelamento do registro. Letra E. A pessoa jurídica não pode sofrer dano moral. A pessoa jurídica não pode sofrer o dano moral. Ela pode sofrer o dano moral, segundo súmula 227, que está de acordo com o artigo 52 do Código Civil. Tá? Beleza? Então aqui, ó, ponto importante para o estudo de vocês. Uma senhora foi agredida durante uma discussão e ficou com graves sequelas motoras. Sobre seu possível pedido judicial para uma reparação, é correto afirmar que ela pode pleitear somente a reparação pelo dano material que teve nas despesas com cuidados médicos, pode pleitear somente a reparação pelo dano estético que sofreu, não pode pleitear a reparação pelo dano estético que sofreu, pode acumular os pedidos de reparação pelo dano estético e pelo dano moral, não pode pleitear a reparação pelos danos morais que sofreu. E aí você tem a regra da súmula 387, que eu já te expliquei, e a súmula 37 também, beleza? Então, a letra D é a correta. Pode acumular pedidos de reparação de dano moral e dano estético, gente. Ponto importante aí para vocês, tá? Beleza? Tá? Olha aí. Prefeitura aí, ano de 2020, uma criança de 11 anos entrou numa repartição pública municipal acompanhada dos pais. Estes, por um instante, largaram a mão da criança, que começou a correr pela repartição, derrubando e destruindo completamente uma escritura de um famoso artista, avaliado no valor aí de R$1 milhão. A respeito do caso hipotético, pode-se corretamente afirmar que os pais serão responsáveis pelo pagamento dos danos causados, desde que demonstrada a culpa em vigilando destes em relação à criança. Os pais, presumivelmente responsáveis pelos danos causados à criança, salvo demonstrarem que não tiverem culpa em vigilando. A criança pode ser absolutamente incapaz, não responde pelos atos praticados, não podendo seu patrimônio pessoal responder pelos danos ocasionados, devendo a administração suportar esse prejuízo. A criança, ela responde pelos prejuízos se os pais não dispuserem dos meios suficientes, mas a indenização deverá ser equitativa e não terá lugar se privar o incapaz do necessário aí. Quem deverá responder pelos prejuízos será a administração pública municipal, que não deveria ter uma obra valiosa na repartição pública acessível ao público. Então, gente, é o seguinte, essa questão é uma excelente questão. Ela até mixa a regra do artigo 928, que já estudamos, a responsabilidade civil do incapaz, mas também traz a responsabilidade civil pelo fato de outrem, que está presente lá no artigo 932 do Código. Ele tem 5 incisos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, lá se tem a responsabilidade civil dos pais,
tem a responsabilidade civil do tutor, do curador, do empregador, comitente, hotel, hospedaria, onde se albergue por dinheiro, aqueles que oferem produtos advindos do crime. Mas toda vez que você estudar o 933, vai ser preciso que você estude, o 932, vai ser preciso que você estude o 933. Por quê? Porque ele trabalha com responsabilidade civil objetiva. Lembra? Haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. É o que diz o artigo 927 no seu parágrafo único. E aí o artigo 933 do Código Civil, ele é claro, aqueles que estão no artigo 932 responderão ainda que não haja culpa de sua parte. Então, todos os presentes no artigo 932 respondem independente da existência de culpa. Sigamos. E a gente tem ainda o artigo 934 do Código Civil, que é uma bela pergunta sobre direito de regresso. É cabível o direito de regresso? Olha só o que diz o artigo 934. Aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago. O que é isso? Direito de regresso. Mas a lei mete uma vírgula, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Então, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. A única hipótese que não cabe direito de regresso é a dos pais contra os seus filhos. Jamais os pais terão direito de regresso contra os seus filhos. Guarda isso, ok? Então, a letra A e a letra B estão incorretas, com base no artigo 932.1. De acordo com o artigo 928, o incapaz responde pelos prejuízos, tanto o incapaz absoluto, gente, quanto o incapaz relativo. A lei não te disse que incapaz será responsabilizado. Então, não cabe você também ficar interpretando que tipo de incapaz será responsabilizado. Se é o incapaz absoluto ou se é o incapaz relativo, ok? Beleza, gente? Então, de acordo com a leitura, está correta a letra D. Letra D. A criança será responsável pelos prejuízos, e lembre, subsidiariamente, porque só haverá solidariedade havendo emancipação voluntária. E, claro, a indenização ela deve respeitar o limite humanitário do menor, a dignidade da pessoa humana do menor. Perfeito? A dignidade da pessoa humana do menor. Então, aqui, ó, ponto para você cair dentro, tá? Ponto para você cair dentro. Vamos lá. Sigamos. Prova para delegado de polícia 2021 sobre a responsabilidade civil, assinale a alternativa correta. Ressalvados outros casos previstos em lei, os empresários individuais e as empresas respondem pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Estou trazendo outra banca, porque também são questões boas que podem vir a cair para você. Então, dando aqui um feedback, um pulo do gato para vocês. Aqui, 931. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, independente de culpa da vítima. 936, tá? Aqui, até uma pergunta antiga, uma súmula, né? 412 do STF, Jesus. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for seu cônjuge. Bom, gente, o seguinte, tá? O seguinte, a gente aqui que estranho, mixou algumas questões aqui, né? Um errei no material. Mas, olha só, gente, a letra, ó, o dono detentor do animal será o dano por este causado, independente de culpa da vítima. Olha aqui, gente, a responsabilidade do dono ou do detentor, ela é objetiva. Então aqui, ó, havendo culpa da vítima, o dono do animal fica desobrigado a ressarcir os danos conforme artigo 936. É o caso do qual trata a questão, tendo em vista que Pedro adentrou a casa do vizinho. Mas tá babada essa questão aqui para vocês no material, né? Ela falava de uma questão de casa de vizinho.
Olha, mixou questões aqui, ó. Essa aqui, José e Pedro, pulou para aquela lá. Então, ó, só ajustando aqui. Essa questão, ela tem um gabarito aqui, ó. Letra A, incorreta com base no artigo 931. A letra B, errada com base no 936. A letra C, correta conforme súmula 492. E a letra D, incorreta com base no artigo 934. Às vezes acontece esses erros. Mas olha o que aconteceu na prova do Pará, a OCP 2021. José e Pedro são vizinhos e José é dono de um cachorro de porte grande. Boa questão para cair para vocês. Por esse motivo, José instalou grades ao redor da sua casa, fechadura no portão e colocou uma placa de cão bravo de frente para a calçada. Certo dia, enquanto o filho de Pedro brincava no quintal, a bola caiu na propriedade de José, acreditando que o cachorro reconheceria por serem vizinhos de longa data. Pedro entrou no quintal de José para pegar a bola, enquanto este não estava em casa e acabou sendo atacado pelo animal, causando-lhe ferimentos graves. Pedro ajuizou uma ação buscando indenização por danos. E aí, gente, é o gabarito da questão que estava aí embolada com a outra, né? Então, ó, havendo culpa, o dono, detentor do animal, fica desobrigado a ressarcir. Tudo bem? Porque o 936 ele traz excludente. Beleza? De acordo com o enunciado 452, a responsabilidade do dono, detentor do animal, é objetiva. Então, eu tenho como gabarito a letra B. Não há responsabilidade civil, tendo em vista que foi culpa exclusiva da vítima e é uma das excludentes apresentadas no 936. Em relação ao direito das obrigações, assinale a alternativa que se encontra correta. Se a obrigação for de restituir coisa certa, 238 do Código, sem culpa, porque toda vez que houver culpa, haverá perdas e danos. Se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados seus direitos até o dia da perda. Tá correto? Letra de lei, tá? Artigo 238. Aplicamos a tese da res perit domino, ou seja, a coisa se perde para o dono, res perit domino. A coisa incerta, o que é a coisa incerta? É aquela genérica, será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. E aqui está falando qualidade. Antes da escolha, lembre que escolha na hora da prova pode ser chamado de momento de concentração do débito. Não poderá alegar o devedor perda ou deterioração da coisa, salvo, olha, mesmo nas hipóteses de fortuito ou força maior. 236, tá? Não, 236 não, aqui é 2, pá. 2, só para bater aqui, gente. Deu um branco, é o 246, eu acho. Deixa eu só pegar o código aqui que eu já resolvo com vocês. É assim, resolvendo questão contigo aqui na hora. É o 246. Nas obrigações alternativas, que também pode ser chamada na sua prova de disjuntivas, a escolha, que também pode ser chamada de momento de concentração do débito, pertence ao devedor se o contrário não resultar do título da obrigação, mas este não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar coisa melhor. Gente, artigo 252, dá uma olhadinha aí, ó. Nos casos de urgência, pode o credor, mediante autorização judicial, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato sendo depois ressarcido. Regra, por exemplo, nas obrigações de fazer, no artigo 249, nas obrigações fungíveis. Ok? Beleza? Tudo explicado aí para vocês, gente. VUNESP. O município ocupa um imóvel de propriedade particular, onde funciona há mais de 50 anos um posto de saúde municipal. E foi apresentado pelo município pedido de uso capião extrajudicial para que fosse reconhecida a propriedade pela prescrição aquisitiva. A respeito do caso hipotético que trata do uso capião extrajudicial, é possível afirmar que o pedido será processado diretamente no tabelião de notas da comarca em que estiver situado o imóvel uso capiendo,
Se a planta do imóvel não contiver a assinatura de qualquer dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, usucapiendo, o titular será notificado pelo registrador competente e seu silêncio será interpretado como discordância. Em caso de impugnação do pedido, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao município emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. A rejeição do pedido extrajudicial impede o ajuizamento da ação de uso capião, se for expressamente reconhecida a inexistência dos requisitos para a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva. O oficial de registro de imóveis, né, promoverá a publicação. Uma questão um pouco mais desafiadora, mas temos aqui o artigo 216A. A letra A está incorreta, né? Toda a explicação para vocês com fulcro no artigo 216A. E o correto está de acordo com o parágrafo 10. Lembrando que é muito comum ser perguntado sobre uso capião de bens imóveis. Uso capião extraordinária, ordinária, a uso capião por abandono de lar, a uso capião rural, a uso capião especial urbana. Então dá uma olhadinha a partir do artigo 1238 do Código Civil. Assinale a alternativa correta sobre direito da propriedade. Tá? Na prescrição aquisitiva da propriedade imóvel, em regra, o possuidor não pode, para fins de contagem do prazo exigido em lei, acrescer a sua posse à posse exercida pelos possuidores antecedentes. O abandono de um bem imóvel não configura hipótese de perda definitiva da propriedade, ressalvada a possibilidade de prescrição aquisitiva por terceiros. Na alienação fiduciária em garantia, que tenha por objeto bem imóvel, a escritura pública poderá ser substituída por instrumento particular, independente do valor do imóvel. A escritura pública é instrumento essencial para a validade da transferência da propriedade de bens imóveis, independente de valor do bem. Pela regra geral do direito brasileiro, transfere-se a propriedade de bem imóvel entre vivos pela confecção de um título translativo. Aqui, 1243 faz com que a questão esteja falso, ok? Falsa a questão. Letra B, incorreta, que fala sobre o abandono, 1275, tá? Letra C, questão correta com base no artigo 38 da Lei 9.514. Letra C, incorreta, que a regra sobre a formalidade, não dispondo da lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis cujo valor seja 30 vezes maior do salário mínimo vigente. E a letra E é incorreta com base no artigo 1245. Bom, Pedro, cantor de sucesso de apenas 17 anos, preocupado com seus bens, decide fazer um testamento, tá? Sobre a situação hipotética, assinale a alternativa que se encontra correta. Caso algum herdeiro necessário não beneficiado pelo testamento decida impugnar a validade do testamento de Pedro, o prazo é de 4 anos. Aqui, ó, extingue-se em 5 anos, gente. 1859. Beleza? Show? Se Pedro decidir fazer o testamento particular, ele deve ser escrito de próprio punho. Se for público, pode ser de próprio punho ou por processo mecânico. Olha aí, o artigo 1876 diz: o testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Então, questão aí incorreta. Letra C, tá? O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade das partes. Serão nulas as disposições de Pedro e se ele favorecer as testemunhas do testamento. A letra C está correta, artigo 1801, não podem ser nomeados herdeiros nem legatários as testemunhas do testamento. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder. A letra D, questão incorreta, Pedro pode fazer o testamento conjuntivo com seu irmão para beneficiar seus pais. Olha aí, proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo ou recíproco. E a letra E, errada, podem testar os maiores de 16 anos. E diz, por ser relativamente capaz, Pedro não pode testar.
Beleza? Sobre a exclusão da sucessão, assinale a alternativa correta. Aquele que caluniou em juízo o autor da herança não será admitido a suceder, ainda que o ofendido o tiver reabilitado em testamento de forma expressa. Aquele que, por meios fraudulentos, inibir o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de vontade, de última vontade, será excluído da sucessão, bastando para tanto a decisão administrativa do juiz. O direito de demandar a exclusão do herdeiro extingue-se em 4 anos, a contar da data da abertura do testamento. E letra D, os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele fosse morto, né? Antes da abertura da sucessão, uma vez que são pessoais os efeitos da exclusão. Então, aqui a gente tem a letra A incorreta conforme 1814, dá uma olhada no 1818 também. Letra B, 1814, tá? Letra C incorreta conforme 1815 e a letra D é o objeto da nossa questão como gabarito de acordo com o artigo 1816. Beleza? Pois bem, mais uma questão aqui para vocês, tá? Maria propôs ação de divórcio em face de João e ambos já divorciados estão aí aguardando a homologação da partilha dos bens do casal. Nesse período, Maria conhece José e decidem se casar. Sobre o caso hipotético, assinale a alternativa correta. Os colaterais de terceiro grau de José, consanguíneos ou afins, podem arguir o fato de que Maria é divorciada e a partilha de bens dela e de João ainda não foi homologada. Maria e José podem celebrar o casamento desde que o regime de separação obrigatória de bens seja aí realizado. Se o oficial de registro tiver conhecimento de que a partilha de bens de Maria e José ainda não foi homologada, ele é obrigado a declarar impedimento. Ainda que Maria prove a inexistência de prejuízo de João, o juiz não poderá autorizar o casamento de Maria e José até que a partilha de bens seja homologada. Qualquer pessoa relativamente capaz pode declarar o impedimento do casamento de Maria até o momento da celebração. Bom, letra A, incorreta conforme 1524, ok? Letra B, a correta conforme 1581. E olha o que diz aqui, ó. O divórcio pode ser concedido sem que haja a prévia partilha dos bens. Queridos amigos e amigas, assim finalizamos um material de revisão através de questões e temas que apostamos para sua prova. Um beijo aí para a mulherada, abraço para a macharada, fiquem com Deus, até mais, see you guys, bye bye.